É notório que o ser humano ele tem o costume de nunca assumir os seus erros. Sempre ele fala que os erros é sempre dos outros, ele nunca está errado. Isto é da natureza humana, de colocar a culpa nas outras pessoas. Nós vamos falar de algo que você vai lembrar do passado e do presente, quando a senhora Marina Silva era ministra do governo Lula. Nós vamos falar a respeito das queimadas, o que ela fazia no passado e o que ela está fazendo agora no presente. Porque quando o governo era Bolsonaro, a senhora Marina Silva sempre o criticou. E nós vamos conversar a respeito. Só que antes, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Visão Cristã. Deixe o seu comentário, é muito importante o seu comentário. E o seu like também ajuda. Nós vamos falar a respeito das queimadas que nós estamos vendo em todo o Brasil. Agora, quem é o governo é Lula. Lula é o governo. E a senhora ministra do governo agora é Marina Silva. Ela foi convidada para ir lá no plenário para participar da reunião da Comissão de Agricultura e Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Ela esteve lá e lá ela foi questionada. Vamos ver o que ela falou de Bolsonaro quando o Bolsonaro estava no governo. Vamos ver. Como estamos vendo, em 2020, Marina culpou o governo Bolsonaro por incêndio no Pantanal. Agora, na comissão, ela está falando outras coisas. Vamos ver o que ela disse naquele momento, em 2020. Em 2020, a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro durante incêndios no Pantanal, ao afirmar que a criminosamente desproporcional era a falta de medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. É uma atuação pífia de puro faz de conta, onde que vem sendo feito é muito mais em função do trabalho árduo dos servidores públicos abnegado e do esforço de voluntários comprometidos com a causa ambiental, disse em seu perfil no X, em 17 de setembro de 2020. Depois de falar todas essas coisas, agora a Marina Silva ela é ministra do governo Lula. Só que agora, as queimadas que o Brasil está passando e passou, ela não diz que é culpa do governo Lula, como ela dizia na época de Bolsonaro. Agora, a culpa é outra coisa. Vamos ver o que ela tem a dizer. Essa combinação de alta temperatura com baixa umidade, em algumas situações, ventos que chegam a 70 km por hora, uma matéria orgânica completamente desidratada, a ponto de combustão, faz com que a gente tenha o agravamento da situação. Até bem pouco tempo, agora nós já começamos a ter alguma identificação, muito recentemente, acho que na última semana, no máximo nas últimas 2 semanas, de alguma precipitação de raio. Mas, no caso do Pantanal, todos os incêndios da série histórica, que vocês, aliás, da série histórica não, das semanas e dos meses que antecederam a esse período em que começa a haver incidência de alguns raios, foi por ação humana. Pessoas que atearam fogo de forma voluntária ou involuntária. Pessoas que agiram de forma culposa ou dolosa. Como nós estamos vendo, a culpa agora é outra. Na época de Bolsonaro, não havia essas desculpas. Era sempre culpa do Bolsonaro. Vamos ver mais um pouquinho quando ela é questionada o que ela fala. Vamos ver. Eu queria saber, por isso, qual é a preocupação do Ministério com essa catástrofe do Rio Grande do Sul, quais são as ações mesmo para mitigar essas consequências dos atuais eventos climáticos imediatamente. Porque ficar aqui de, puxa vida, porque aumentamos isso, o governo anterior aquilo, isso não nos serve.
Nós precisamos de soluções, senão o que acaba aparecendo são os memes, como os que são feitos a respeito da senhora, da Marina Cinzas, por exemplo, por causa desses recordes que estão acontecendo de queimada nas florestas brasileiras. Nós precisamos de solução, nem de piada, nem de ficar só botando a culpa nos outros. Isso não resolve, ministro. Não resolve. E da mesma forma eu me pergunto, nós temos aqui recordes do governo federal, é só olhar as matérias que saem na imprensa, tem aqui uma lista de matérias, é só botar no Google, viagens governo Lula, e já sai. Governo Lula tem maior gasto com diárias, dá quase 2 voltas ao mundo, gastou 65 milhões em 62 dias, Lula bate o próprio recorde em viagens internacionais. E a preocupação no Ministério do Meio Ambiente é expressada ao presidente Lula, por exemplo, com os efeitos da queima do combustível fóssil dos aviões e assim por diante, que é colocada sempre sobre iniciativa privada, sobre todos os demais. Existe orientação no Ministério do Meio Ambiente contra essa farra, não só do dinheiro público, mas de agressão ao meio ambiente que o governo faz, com esse número absurdo que nós estamos vendo hoje de viagens. Então ficam aqui as minhas respeitosas perguntas, ministra Marina Silva, com a intenção de que o Brasil saia desse marasmo, mas com o PT, nós sabemos que a solução, infelizmente, não vem. Gostaria de ouvir algo diferente da senhora, mas pelo histórico do PT, pelos recordes, os 4 piores anos de queimas no Brasil, os 4 foram do PT, infelizmente nós não conseguimos ver grande esperança realmente. Obrigado, senhora ministra. O deputado Marcel Van Hatter acabou de questioná-la a respeito dos acontecimentos. Agora ela vai responder. Preste bastante atenção nas respostas dela, porque agora o culpado é outro, não é o Lula, como ela culpava Jair Messias Bolsonaro. Devemos prestar muita atenção quando o governo está na situação, porque quando um governo está na situação e ele se torna oposição, ele começa a falar todas as coisas para ofender o governo que está, esquecendo de quando foi governo, foi um dos piores, que teve muitas queimadas e muitos recordes, como nós acabamos de ver, que era o recorde do governo Lula e ela era ministra. Vamos ver a resposta. Vamos entender qual é a resposta que ela vai dar agora. A imprensa sempre me perguntava, ministro, o que a senhora sente depois de ter ficado uma vida toda lutando pelo meio ambiente, e isso é desde pequenininha, sofrendo as piores críticas por defender o meio ambiente, vendo o que está acontecendo agora, em 3 dimensões na sua frente. E eu respondi, a primeira coisa que eu vou fazer é não ficar repetindo como aquelas pessoas rancorosas que dizem, eu te disse, bem que eu disse. Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana, e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. E foi assim que eu fui várias vezes para o estado do Rio Grande do Sul. E conversei com alguns pesquisadores, cientistas. E um deles me disse, ministra, a senhora sabe por que aqui no Rio Grande do Sul foi tudo tão avassalador? Primeiro porque não houve manutenção do sistema de bombeamento. Isso poderia, no caso de Porto Alegre, ter ajudado muito. No Vale do Taquari, não. Ali é uma situação muito difícil, não é? Teve um município que praticamente ficou 100% alagado. Fico imaginando o que poderia ser feito para evitar uma coisa daquela. Obviamente que sempre vai ter alguém para dizer que eu poderia ter feito alguma coisa. Mas eu confesso que, além de rezar para que isso não acontecesse naquele município que ficou praticamente 100% alagado, né, não vejo que a ciência, a não ser se tivéssemos feito bem há 32 anos, 40 anos atrás, quando saiu o relatório do Nosso Futuro Comum. Uma das coisas, o sistema de bombeamento. A outra coisa, a manutenção das comportas, para poder reter a água, não deixar a água invadir. E, além disso, ele disse, a senhora sabe o que agravou mais ainda?
é que em 2021 foi mudada a lei das áreas de preservação permanente para que não haja muitas edificações em topo de morro, perto das encostas, para que não haja edificação à margem dos rios, dos lagos e assim por diante. Essa lei foi mudada e foi dado o direito para que prefeitos, em nome de não atrapalhar o desenvolvimento, pudessem avançar para além daquilo que é obrigação de lei. Como notamos, a culpa sempre é de alguma coisa, nunca é do governo que está. Como ela insinuou do governo passado, que não fez nada. Mas vamos falar. Nós tivemos o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Apesar que ela ficou 2 anos, mas dava para fazer alguma coisa a respeito. E agora o Lula, novamente o governo. Então nós temos 5 mandatos do PT. O que o PT fez em todos esses 5 mandatos? Então a culpa é de Bolsonaro, que ficou um só mandato. Agora vamos ver o questionamento do Nicolas Ferreira, deputado Nicolas Ferreira. Vamos ver o que ele vai perguntar para ela. Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Porque até pouco tempo a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas e é a pior em 26 anos. E aí praticamente agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, do teu presidente, que diz que o agro é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso, enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma? Até os parlamentares do PT, em entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo está pego agora com acusação de assédio sexual, que inclusive a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é. O Nicolas não fez pergunta porque ele sabia que ela ia responder aquelas mesmas coisas. Mas o que o Nicolas falou dá para meditar.
porque o culpado sempre foi Bolsonaro, porque Bolsonaro era isto, era aquilo, como Nicolas mencionou a respeito do que eles falavam de Bolsonaro. Só que agora o governo é outro, a culpa é outra, porque se ela tivesse no governo do Bolsonaro, como Nicolas disse, o que ela diria de si mesmo? Então, as pessoas, elas precisam reconhecer os seus erros e procurar fazer o melhor, como nós estamos vendo. Lula está preocupado com o Brasil, está preocupado com as queimadas, está preocupado com o efeito estufa, mas ele é o maior viajante do Brasil. Ele viaja direto e o combustível do avião, ele prejudica o meio ambiente, como eles estão defendendo. Eles deveriam usar menos os aviões que o presidente viaja para lá e para cá. Então, nós precisamos observar essas coisas, porque quando chega na eleição, eles vão falar somente coisa bonita, que fez isso, que fez aquilo, mas vão esquecer das coisas que prejudicaram toda uma população, como nós vimos no Brasil afora a respeito das queimadas, a respeito das enchentes. Então, nunca eles são culpados. Culpados sempre são os outros. E nós precisamos de governos que assumam as coisas, assumam os riscos e procuram fazer o melhor, não ficar culpando o governo passado, porque a culpa sempre é dos outros, nunca é deles. Então, essas coisas acontecem de governo para governo. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e sempre dizendo que o culpado é o governo passado. Nunca é culpa do governo do presente, porque eles não conseguem assumir os riscos e eles chegam na época das campanhas, tudo é fácil, mas quando chegam no poder, eles não assumem os riscos, eles dizem que sempre a culpa é do governo passado. Vamos prestar atenção em tudo que esses políticos falam, em tudo que esses políticos fazem. Quando chegar a próxima eleição, lembremos de tudo que eles disseram, daquilo que fizeram, daquilo que não fizeram e daquilo que culparam os outros e não assumiram a verdadeira posição de uma pessoa que está no poder no momento, porque ele tem a condição de fazer. Porque criticar aquele que passou e não assumir a culpa das coisas que estão erradas, isto não dá para nós colocarmos de novo essas pessoas no poder. Vamos prestar atenção no comportamento desses políticos, para que as coisas possam mudar no nosso Brasil. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.